coração, e quando você menos percebia, essas pessoas começavam a ser tomadas aí por espíritos malignos e o negócio fervia no culto, né? Dava o povo ter que ficar expulsando demônio. Não é que ficava provocando, não, né? A igreja que eu venho de São Paulo era batista, né? Então, não que a gente não orava e não fazia essas coisas de expulsar demônio, mas lá era bem restrito o negócio, assim. Até os irmãos ficavam, tinha 2 ou 3 que faziam isso e os outros eram intercessores, eles faziam assim, né? Eles iam se afastando assim da coisa lá, porque vai que sobrava para eles. Então lá era assim. E eu, por ter vindo do espiritismo, da Umbanda, então a minha família, eu já estava meio que acostumado a lidar com essas coisas lá. Eu via eles, conversava com eles, então a única coisa que eu descobri quem de fato eles eram, então ficou mais fácil de lidar. E aí eu ia lá, eu ia novinho na igreja lá, ficava alguém endemoniado, eu já ia lá para frente para orar lá, e o povo todo, não, você está doido? Eu falo, não, rapaz, isso aqui é só orar que sai, porque a gente aprendeu, está escrito na Bíblia, a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, então vamos que vamos. E eu fui aprendendo dessa forma, e nunca tive muito problema com isso. E então era constante o negócio de ficar gente endemoniada. E aí o pastor ele já pegou o esquema lá na época em São Paulo e falava, ó, Rubinho vai lá orar pela pessoa lá, né? E eu já tinha mais ou menos esse ministério no início, aí, nos primeiros anos da minha caminhada. E aí o que acontece? Foram passando os anos e eu fui percebendo, fazendo uma leitura, de que parece que cada vez menos nós vemos esse tipo de manifestação evidente das trevas, assim, ou uma pessoa possessa, uma pessoa que você tem que ir na casa lá para orar, que ela está toda amarrada, porque ela está igual o exorcista lá no filme, né? Você não vê mais isso. Você não vê muitas manifestações assim, estrondosas assim do adversário. Me parece que ele está mudando um pouco a sua estratégia nas últimas décadas. Parece que ele não está querendo mais perder tanto território dentro das igrejas. E aí ele começou, na minha humilde opinião, a adotar uma nova estratégia. Ele está querendo transformar a igreja num campo neutro. E campo neutro é perigoso, porque no campo neutro está tudo bem. Está tudo sossegado, não tem problema. Ó, não, irmão, você não está fazendo muito, mas é igual uma irmãzinha falava em São Paulo, é melhor pouco com Deus do que muito com o diabo, então, né? E não tem nada disso aí na Bíblia. Você tem que estar muito com Deus, não tem esse negócio. Mas, qual que é a cabeça? Bom, é melhor eu fazer pouquinha coisa para Deus mais fazer, do que eu estar totalmente envolvido com as trevas. E não é verdade, nenhuma coisa é boa e tampouco a outra. E é interessante por quê? Porque quando nós vamos vendo o diabo trabalhando de forma sorrateira e deixando muitos lares apáticos, e a apatia talvez seja a palavra mais próxima da realidade cristã hoje, é a apatia cristã, a apatia do povo de Deus. O povo de Deus está, parece que anestesiado, está neutralizando assim a ação do povo, a ação para orar, a ação para evangelizar. A gente não evangeliza, mas eu não estou falando da gente aqui, estou falando de forma bem generalizada. Nós não evangelizamos mais como nós evangelizávamos há 10 anos atrás. Nós não oramos mais como nós orávamos há um tempo atrás. Nós não lemos mais a Bíblia como nós líamos antes. Agora, não foi Deus que parou. Não foi Deus que falou assim, meu filho, olha, eu estou tão feliz com você. Você está orando tanto. Você está lendo tanto a minha palavra. Bonitão. Te dá 6 anos de férias agora. Pode ficar 6 anos sem ler a Bíblia que está tudo bem. Meu irmão, Deus não faz isso. Até porque se eu estou lendo ela 15 minutos por dia, ele vai falar, lê 20 agora. E se eu ler 20, ele vai falar, lê 25. E se eu estou orando 5, ele vai falar, ora 10. Deus nunca vai diminuir, Deus nunca vai retroceder. Nós estamos na vida cristã numa crescente, nunca o oposto. E parece que o diabo ele vai tentando nos trazer uma ideia de que nós estamos bem. De que a minha vida cristã está super aprovada por Deus. E eu garanto para você que ela nunca vai estar 100% aprovada. Sabe quando ela vai estar 100% aprovada? Quando você ouvir isso de Deus. E Ele só vai falar isso uma vez na sua vida. Na vida eterna. Quando Ele disser para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. É a única vez que você vai ouvir uma nota 10 de Deus para você. Porque a nota 10 ela não vem pelo que você simplesmente fez. Ela vem por causa da graça salvadora de Jesus Cristo. E é essa graça que vai fazer você tirar 10 e entrar no céu e receber o teu galardão. Graça de Deus.
Agora, por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que ele vai trazer à luz, à realidade, tudo aquilo que está oculto, principalmente o estilo de vida que nós estamos vivendo. Porque se nós escolhemos Cristo, Ele não vai compactuar com um estilo de vida que não seja aquele que a palavra de Deus já estabeleceu para mim como princípio, para que eu e você possamos viver. E aí, em primeiro lugar, eu quero fazer algumas afirmações. E a primeira é que Deus, Ele não quer ser, Ele será a luz da tua casa. E por que precisa ser afirmado tão categoricamente isso? Porque às vezes parece que a gente não entende que é um propósito de Deus trazer a sua luz para dentro da nossa vida, para a nossa casa. Às vezes nós pensamos que viver muito à luz vai trazer muitas coisas à tona, e de fato vai mesmo. Vai revelar todos os intentos do nosso coração, vai revelar todos os desejos da nossa alma, e vai nos mostrar muitas vezes que tudo aquilo que nós estamos esperando não está de acordo com aquilo que Deus deseja realizar nas nossas vidas. Então a luz, ela é um problema sério, porque ela vai mostrar para nós coisas que a gente talvez não gostaria de estar vendo. A casa que eu mudei, ela tem um acabamento no teto assim da sala de massa corrida. E eu trabalhei com construção uns 2 anos lá em Botucatu, fazendo casa e vendendo. E aí tem algumas coisas que você vai aprendendo no ramo da construção. E um deles é prestar bastante atenção como que foi feito o reboque da parede ou do teto e como também foi aplicada a massa corrida. Porque a expressão que se usa, se ele não queimar bem a massa, se ele não alisar ela, se ela não ficar bem rente, assim, bem legal, depois vai ficar feio. E de fato, onde eu estou, está feio no teto. Mas sabe quando que dá para ver? Não dá para ver a luz do dia, simplesmente. Eu consigo normalmente ver à noite, porque é uma lâmpada fluorescente que eu tenho na sala. Quando eu acendo ela, eu consigo enxergar todas as imperfeições do teto, que durante o dia, olhando meio de longe, parece que está perfeito. Então a luz de Deus, ela provoca exatamente essa realidade para nós. Ela vai mostrar para nós quem de fato nós somos, mas ao mesmo tempo, quem nós de fato precisamos nos tornar através da pessoa de Jesus Cristo. E quando eu digo Deus será a luz da sua casa, porque olha o que a própria palavra de Deus diz, 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é, nele não há, então não tem jeito. Se Deus está na minha casa, meu irmão, se eu sou templo do Espírito Santo, é a luz de Cristo que tem que prevalecer na minha vida e dentro da minha casa. Eu não posso deixar nada diferente tomar lugar do meu contexto. Eu não posso deixar o diabo tomar conta da minha casa. Talvez você vai dizer assim, pastor, como que eu deixo o diabo tomar conta da minha casa? Quando nós quebramos um dos maiores princípios pelos quais nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele não foi criado para simplesmente habitar no jardim, ele não foi criado simplesmente para comer os frutos do jardim, ele não foi criado simplesmente para dar nomes a animais. Foram funções ou questões que eram inerentes à vida do ser humano. Ele não foi criado para isso. O ser humano, ele foi criado para glorificar o Criador. A missão da igreja, em primeiro momento, não é evangelizar. A missão da igreja é glorificar o nome de Deus. E quando ela glorifica o nome de Deus, ela evangeliza, ela ora, ela intercede, ela dá bom testemunho, ela faz todo o resto. Às vezes nós pensamos que a missão única da igreja é pregar o evangelho. Pregar é uma consequência daquilo que de fato eu sou, porque a nossa pregação ela não vem pelas palavras, ela vem pela vida. E quando uma vida glorifica a Deus, essa vida impacta a sociedade. Quando uma instituição glorifica a Deus, quando a igreja de Cristo ela está glorificando o nome do Senhor na terra, ela impacta qualquer ramo, qualquer segmento da sociedade que estiver à sua volta. E aí olha que interessante, nós fomos feitos para glorificar, para honrar, para agradar ao Senhor. E a primeira questão que nós temos que ver dentro desse aspecto é o que nós de fato estamos fazendo. Se a luz está na minha casa, então uma das maiores ações minhas como cristão, é glorificar o nome de Deus em todo o tempo.
Se isso não está acontecendo, então algumas trevas podem estar tomando conta de alguns lugares que eu nem me dei conta. E nós precisamos parar muitas vezes para avaliar. Segundo aspecto, as trevas existem e elas querem entrar na tua casa. Se tem uma coisa que o diabo vai fazer todo dia, é tentar entrar na tua casa. Vou contar uma experiência legal para vocês aqui. Letícia, com 2 anos de idade, está com 12 hoje, faz um tempinho já. Ela, com 2 para 3 anos de idade, ela começou a ver o mundo espiritual, e ela via mesmo. E o povo da igreja ficava morrendo de medo. E ela era pequenininha, ela virava para mim e falava: papai, eu estou vendo um gigante. Ela chamava anjo e demônio de gigante, ela não sabia distinguir. Eu falava assim: filha, que cor que é? Esse é branquinho. Eu falava: então está melhor. O duro é quando ela falava assim: esse ali, ele é feio, ele tem umas garras assim. Ela descrevia ele certinho assim, até onde ele estava. E quando você começava a orar, você sentia uma presença maligna mesmo à sua volta, e aquilo saía. Mas um dia ela falou algo interessante para a Márcia. Eu não estava, eu trabalhava fora e trabalhava também na igreja lá. E aí, tem alguma coisa me visitando aqui, não? Eu escutei um barulho aqui, por isso que eu bati. Vocês não ficam com medo não, tá tudo bem, tá? É assim mesmo. Era só para ver como é que vocês estavam aí de... Vocês assustaram, né? Fez tic-tic-tic, eu falei, eu acho que é um... Ah, eu já descobri o que é. Tudo tem explicação, tá, gente? É uma etiquetinha que está aqui, e ela raspou no meu ombro. Ó, foi isso aqui que ele fez, ó. Agora eu vi. Era só para vocês darem uma desarmada aqui. Aí o que aconteceu? Um dia a Márcia me contou que eu estava chegando em casa. Aí eu liguei para ela, falei: ó, Márcia, eu estou chegando em casa daqui a pouco. Nós morávamos na casa dos meus pais naquela época. E aí ela falou assim: mamãe, tem um gigante que ele está pendurado ali no canto da parede, do teto. Aí a Márcia ficou meio ligeira assim, falou: é, filha? Falou: é, mãe, ele fica ali, ó. Aí nisso, ela ficou meio assim, tal, mas não falou nada. Aí eu entrei. Diz que de quando eu entrei, depois ela falou para a Márcia, falou: mãe, quando o papai entra, ele fica lá do lado de fora. Porque ele não pode ficar aqui dentro na hora que o papai entra. Agora, como é que uma criança de 2 anos consegue entender um negócio desse? Que eu até hoje não entendi. Agora, tem alguns princípios que a gente precisa observar. Existe questão de autoridade dentro de casa. Existe questão de luz dentro de casa. E eles sabem enxergar esse tipo de coisa. E não porque a Márcia ou a Letícia estavam com algum problema e daí só... A questão não era essa. Mas existiam alguns princípios que eu sequer me dava conta. Quando ela me contou aquilo lá, eu falei: ah, então quer dizer que ele sai a hora que entra? Eu falei: que bom, né? Pelo menos não tem visita ruim a hora que eu estou em casa, né? Mas às vezes você pensa que isso não acontece. E normalmente o diabo, ele não quer que você preste atenção de que ele está à sua volta, de que ele está na tua casa, de que ele está tentando investir contra você. Ele quer passar totalmente desapercebido e ver a sua vida totalmente desbarrancar. Porque se ele conseguir te afastar de Deus, meu irmão, ele já conseguiu o que ele queria. Ele não precisa possuir teu corpo. É só ele fazer você entender que dinheiro é mais importante do que pessoas. É só ele fazer você acreditar que estar com o mundão, fazer as coisas que o mundo te pede, é mais importante do que estar na presença do Pai. Se você acreditar nisso, ele já ganhou tua alma. Ele já conseguiu tudo o que ele queria. E aí, o propósito do diabo é claro, mas o de Jesus também. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O diabo vem para fazer isso, está claro. Jesus já deixou claro os objetivos de Satanás contra o ser humano. Agora, o que Jesus disse? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, o que significa? Que a vida que Jesus me propõe sempre vai ser infinitamente melhor, maior e plena em todos os aspectos, comparado a tudo aquilo que o diabo pode querer me oferecer. Agora, eu preciso entender que a vida abundante existe, mas a vida de trevas também. E se eu não estiver em um lugar, certamente eu estarei em outro. O apóstolo João, ele trabalha essa dualidade. Ele diz: olha, ou você está na luz ou você está nas trevas. Não dá para você estar no meio do caminho. E aí, o que acontece? Quando a gente diz presença das trevas, traduzindo um pouquinho para o nosso Porto Gospel aqui, nós estamos falando o quê? Sobre
o reino de Satanás. Quem domina nas trevas é o nosso adversário. E o que acontece? Quando o reino das trevas começa a exercer influência dentro da casa de uma pessoa, eu não estou falando que tudo isso aqui fecha um diagnóstico, mas são, de fato, sinais que nós precisamos avaliar dentro de casa, se tudo que nós podemos fazer em prol do reino de Deus e da nossa própria vida diante de Deus está sendo feito. Angústia, opressão, desesperança, frustração, desânimo, medo, violência dentro de casa, índice altíssimo de divórcio dentro da família e abuso físico e emocional. Meu irmão, quando esse tipo de coisa está acontecendo, o diabo ele já está dançando dentro da nossa casa e a gente não percebeu que ele entrou. E a gente tem que abrir o olho. Às vezes nós estamos vendo o pau quebrado dentro de casa, mas a gente pensa que a gente vai dar um jeito. Meu irmão, o jeito é arrependimento. Se você já catou um taco de beisebol e já rachou na cabeça do teu vizinho, não está nada bem não, meu irmão, para. Se você está quase matando a tua mulher, para. Porque está errado. E eu não estou falando que está errado, que é para você entender que você não é bom ou você é ruim. Eu estou dizendo porque Deus não está nesse negócio, é o diabo que está arquitetando para destruir a tua família. Tem tanta gente que está sem esperança, tanta gente que está totalmente desiludido com a vida. Eu já cansei de aconselhar pessoas que eram membros da igreja: pastor, eu não tenho mais razão de viver, eu quero me matar. E não foram poucas vezes que eu ouvi isso. Mas espera lá, alguma coisa está acontecendo de errado, porque se Jesus disse que veio para dar vida, então a morte é um dos últimos aspectos que eu vou desejar. Nem Jesus queria morrer, meu irmão. O que ele falou para o Pai na oração? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Manda Pedro, Tiago, João. Não, brincadeira, não falou isso. Mas o que ele disse? Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Humanamente falando, Jesus falou: vai doer. Esses açoites vão doer, a crucificação vai machucar. Ele era onisciente, gente, ele já sabia o que ele ia sentir. Imagina, olha que prova de amor, sabendo tudo que ele ia sofrer, ele ainda assim seguiu no caminho da obediência por nós. Isso é prova de amor, isso é prova de quem quer nos dar uma vida muito melhor daquela que a gente está vivendo. Agora, se a gente não está vivendo essa vida, eu não estou dizendo que viver essa vida abundante significa estar totalmente isento e alheio a problemas e dificuldades. Não é isso que eu estou dizendo para você. Só que não dá para você ser o problema ou viver o problema a tua vida inteira. Aí sim tem alguma coisa que está estranha. A aflição você vai passar, João 16:33. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Você vai ter aflições. Você vai ter momentos de dificuldade, como eu vou ter também. Agora, eles são esporádicos. Porque ninguém aguenta viver a vida inteira um inferno todos os dias dentro de casa. Agora, muitas vezes o que o diabo está querendo fazer é estabelecer um reinado silencioso de trevas dentro do teu coração. Mas tem uma vantagem quando nós descobrimos princípios da palavra de Deus. O que Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32? Quem falar sem ver na Bíblia vai ganhar. Eu vou pensar agora aqui. Olha que essa é pesada hoje, hein? Vai ganhar do Marcelo. O Marcelo vai abençoar. Um estrogonofe missionário. Ele vai dar de presente para alguém. Quem acertar. Mas vocês estão olhando na Bíblia. 2. Dobrou a oferta. Então, já que ele dobrou, assim, que ele diz assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, meu irmão. Eu acertei de frango. 2. Não, estou brincando. Para mim não precisa, porque eu já sabia da resposta. Era só se alguém citasse ali. Jesus já deu o caminho para nós. Ele falou: vocês vão conhecer a verdade. A verdade é a palavra. Vocês vão conhecer a palavra de Deus, e essa palavra ela vai trazer libertação, ela vai trazer cura, porque a palavra vai confrontar conceitos errôneos que nós temos dentro do nosso coração, e a partir dessa verdade, essa cura vai acontecer da parte de Deus para nós. Agora a questão é se a gente de fato quer essa cura. Porque às vezes a gente está meio que acostumado a viver no inferninho. Parece que a gente não sabe viver sem aquilo. Um dia de paz parece que é um tormento.
tem que ter algum rolo acontecendo para a gente achar que a vida tem sentido. E você vai até estranhar quando fala assim, não, mas não está acontecendo nada hoje, mas nada mesmo. Será que o diabo está vivo ainda? Será que já mataram ele? E não, na verdade, a Bíblia diz que nós vamos ter momentos de paz também, de tranquilidade. Tem o dia do vale da sombra da morte. Mas também tem alguns dias de águas tranquilas e de pastos verdejantes. A Bíblia não te omite isso também. Até porque eu não sei, meu irmão, se dá para viver todo dia no inferno. Só problema, só angústia, só tristeza. Essa pessoa precisa correndo de Jesus Cristo. Porque sem Jesus não dá para mudar. Ele diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus Cristo pode te libertar, meu irmão. Você pode fazer 615 correntes diferentes. De libertação, do que quiser. Você pode inventar o nome que for, meu irmão. Se Jesus não estiver no centro do teu coração, e você não entender que só Ele pode mudar a tua história, você pode fazer todas as campanhas de cura, libertação que te oferecerem no mundo. Você pode viajar o mundo inteiro e você nunca vai encontrar. E muitas vezes ela já está do teu lado, porque Jesus disse o quê? Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes a gente roda igual enceradeira atrás de tanta coisa, e ela sempre esteve ao nosso lado. A cura, a libertação, a salvação, o perdão. E a gente fica lá, não, vou ali, vou fazer isso. Agora eu vou fazer esse negócio. Meu irmão, o único negócio que a gente tem que fazer de vez em quando é dobrar o joelho e falar assim, Deus, muda a minha vida. Muda a minha história. A gente quer criar tanto conceito, tanta fórmula para Deus trazer algo que é tão simples para Ele. Porque a Bíblia diz que se nós pedirmos em nome dEle ao Pai, o Pai nos concederá. Foi Jesus que disse isso. O que vocês pediram ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Pensa se Deus não quer libertar alguém, meu irmão, se Ele mandou o Filho dEle morrer numa cruz para fazer isso. Pensa se tem alguém que vai orar e fala, Jesus me liberta. Ele vai dizer assim, não, acho que não, daqui uns 10 anos só. Meu irmão, Deus quer mudar a tua vida e a minha vida sempre. Não tem tempo para isso, é a qualquer momento. Qualquer momento enquanto eu respiro. Porque eu preciso e você também precisa disso. Finalizando aqui. A vida com Jesus te garante a vitória na sua casa. E é o que eu já estou afirmando aqui. O que João fala em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vocês são de Deus e os... Mas com esse ânimo ninguém venceu foi nada, que nem o jogo da Copa do Desafio ao Galo aqui. Vamos lá não? Vamos tentar de novo? Vocês estão com fome, é isso? Tem pizza congelada aí que sobrou lá do domingo, pizza missionária. Se vocês quiserem comprar, vamos que vamos. Vamos de novo então? Filhinhos... Meu irmão, se você está com Jesus, o capeta não tem lado. Se Jesus habita em você, meu irmão, o diabo, porque o diabo ele tem uma hoste. Meu irmão, ele pode ter o que ele quiser, ele pode ter um exército. O salmista diz ainda que um exército se acampe contra mim. Eu não temerei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gente, é tão simples, o evangelho é tão fácil. Mas às vezes o povo, para ganhar dinheiro, fica inventando fórmula para vender livre método para a gente aprender as coisas. E a Bíblia ela já ensinou isso aí. Ele é o seu socorro bem presente na hora da tribulação, meu irmão. Deus não precisa sair correndo para te atender, porque é um atributo dele. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, em qualquer momento. Deus ele não se atrasa para chegar ao teu lado, porque Ele sempre está ao lado seu. Quando Ele disse, eu vou estar convosco todos os dias, é porque Jesus estava dizendo em outras palavras, meus queridos, eu sou o que sou. Estou glorificado. Eu sou onipresente. Eu nunca vou deixar vocês. Vocês vão poder contar para sempre com a minha presença, até que eu venha buscar vocês definitivamente. Jesus, o próprio Deus, fez uma promessa maravilhosa. E às vezes a gente fica olhando mais para o capiroto do que para Jesus, meu irmão. Você fica olhando mais para o capeta do que para Deus. Você fica vendo mais fumaça
do que luz. Eu não estou dizendo que você deve ignorar as trevas. De fato, você está percebendo? Vai para cima e ora. Agora, tinha um cara que era amigo meu, eu já vou terminar aqui. Tinha um cara que era amigo meu lá de São Paulo, a gente apelidou ele de caças-fantasmas. Lembra daquele filme? Que os caras saíam com a armadilha para jogar, para pegar o fantasma. Ficou quase igual, meu irmão. Os caras iam fazer campanha de oração nas casas. Olá, tá lá, corre, corre. Ia 3, 4 irmãos lá. A gente dava risada, a gente era mais mocinho assim, jovem e tal. A gente rachava de rir com os caras. Porque não mudou a vida de ninguém aquilo lá. Todos os caça-fantasmas estão tudo perdidos hoje. Via demônio no degrau. E eu não estou dizendo que eles não possam estar, meu irmão. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar até pendurado aqui em cima de mim agora. Se Deus permitir que ele esteja. Agora, se Deus não permitir que ele encoste em mim, ele vai chegar até 1 centímetro do meu fio de cabelo e não vai encostar em mim. Porque se eu sou de Deus, o maligno não me toca. Isso que a palavra de Deus diz. Então ele pode vir até aqui, ó, fungar. Eu posso até sentir o bafão dele aqui, ó. Ele não vai poder encostar em mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós nos esquecemos de coisas tão triviais. Se Jesus está comigo, essa vida de Deus, ela me garante a vitória dentro da minha casa. Por quê? Porque se maior é Cristo, então pertencer a Deus, meu irmão, vai sempre me levar a triunfar sobre as trevas. Sempre. Porque Paulo diz que em Cristo Jesus eu sou o quê? Eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, você não vence porque você ganha dinheiro, ou porque você tem sucesso, ou porque você tem qualquer coisa. Você é mais do que vencedor porque o diabo não tem mais domínio sobre a tua alma. Ela tem uma marca que é muito linda e que ela é definida mais ou menos assim: um sangue imaculado, um sangue de um cordeiro, sem mancha, sem culpa, sem pecado. Alguém que entregou a vida por amor a mim. É esse sangue que está aspergido na minha alma. Então quando o diabo olha e ele vê essa marca em mim, ele fala assim: não é mais meu. Eu não tenho mais poder sobre ele. Ele está em Cristo. E aí no domingo vai ser falado sobre isso, sobre esse texto também. 2 Coríntios 5,17, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo... Vamos repetir esse tudo, porque às vezes tem coisa que a gente pensa na vida cristã que Deus tem dificuldade para reformar na gente, né? Tudo, plenitude, absoluto. Absolutamente tudo se faz novo através da graça de Jesus. Não tem nada que Deus não possa restaurar na nossa vida. Não tem nada que Deus precise de ajuda para fazer um processo de restauração. Se o meu coração se prostra diante de Deus, todo o resto vai acontecer naturalmente. E aí, para a gente finalizar, 2 textos aqui. Colossenses 1, do 10 ao 14. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu irmão, quando você pega esse texto, e se ainda fica se sentindo aprisionado, tem 2 situações: ou você nunca se converteu mesmo, ou você não está levando Deus a sério da forma como Ele precisa ser levado e acreditando de fato o que Ele tem poder de fazer na tua vida, porque não dá. Quando eu olho tudo que Deus já fez por mim, o processo de aperfeiçoamento que Ele produz através do Espírito Santo na minha vida, quando eu olho para tudo isso e eu ainda me sinto dominado pelo diabo, tem alguma coisa muito errada na minha vida. A pessoa diz assim: eu não consigo me desfazer disso. Mentira, você não quer. Aprenda a falar a verdade. Porque não tem nada que o ser humano não consiga. Até o ponto. Agora tem 2 professores aí, 2 pastores aqui. Eu vou soltar uma bonita aqui. Lá em Babel, quando os homens estavam quase bem adiantados no seu projeto para avançar, foi Deus que falou isso. Desçamos e confundamos as línguas deles, porque eles são só um pensamento na sua mente. E se eles continuarem, depois nada poderá impedi-los. Não é ninguém, porque Deus pode. Mas o texto diz: nada será capaz de detê-los. Sabe por quê? Porque Deus criou o ser humano dotado de algo muito especial.
A capacidade de realização. Isso é atributo de Deus em nós. Nós não criamos coisas do nada, só Deus faz isso. Só Deus cria do nada. Mas nós podemos, a partir de algumas experiências e conhecimento, criar coisas. A partir de algo. E o ser humano tem essa capacidade. A gente fica se escondendo tanto, querendo se fazer fraco, até por preguiça mesmo, colocando alguns problemas na frente do que a gente pode realmente fazer. Meu irmão, você foi criado à imagem e semelhança do teu Criador. Você não é Deus por isso, mas você tem atributos de Deus dentro do teu coração, na tua alma, que te tornam alguém extremamente diferente e especial e que te dá condições de você realizar coisas muito acima daquilo que você muitas vezes imagina. Só que às vezes você está se escondendo, porque eu sou pequeno, eu tenho baixa estima. Meu irmão, você é filho de Deus, cresça. Olhe para o alto, não fique olhando para as tuas limitações, olhe para quem te criou. Para de olhar para quem está destruindo e desgraçando a tua vida e olha para quem criou você para viver uma vida totalmente diferente. Porque quando eu olho para baixo, quando eu olho para as frustrações, para os problemas, eu estou olhando para as trevas que estão à minha volta. Quando eu olho para o alto, como diz o autor aos Hebreus, fitando os meus olhos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando eu olho para o meu Criador, meu irmão, eu não vejo trevas. Eu vejo santidade. Eu vejo graça. Eu vejo um amor incondicional pela minha vida. E como que a partir de tudo isso eu ainda vou achar que eu não posso realizar alguma coisa? Se é Deus que está comigo, se é Deus que está ao meu lado, se eu sou templo do Espírito Santo, se eu sou uma nova criatura, como que eu não consigo? É claro que eu consigo. Decisões. Você tem que decidir o que vai habitar dentro da tua casa. Lembrando que casa, a ideia inicial aqui, não é simplesmente a casa que a gente reside, mas essa casa aqui, ó. Se essa casa não tiver com uma decisão muito clara de quem deve habitar e de como que deve ser, as coisas não caminham. Eu quero orar por você, finalizando com esse texto, que é uma promessa também. 1 João capítulo 2, versículo 8, parte B, ele diz: pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Meu irmão, se você deixar Jesus entrar no teu coração, a luz dele vai brilhar de uma forma extraordinária. E se houver algum tipo de treva, se houver algum tipo de presença indesejável no teu coração, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai ser glorificado de forma sobrenatural na sua vida. Eu quero orar com você. Nós vamos ter várias sequências de oração durante essas ministrações, e na última delas, nós vamos levantar um grande clamor pelas nossas famílias. Porque o meu desejo é nós vermos famílias totalmente restauradas pela graça de Jesus. Nós não vamos aceitar famílias sendo destruídas pelo diabo, porque se nós temos a Cristo, nós temos a melhor solução para qualquer pessoa. Para um casamento que está acabando, para uma relação entre pai e filhos que está destruída, para qualquer situação, Deus sempre tem e vai ter a última palavra.